Porque quando você tem um financiamento, hoje, 80% do valor é juros e 20% é parcela mesmo. Lá na frente, inverte. Então, você vai pagar a última parcela 50%, 40%, 35%. Então, vale muito mais a pena quando você vai... vou pagar 4 parcelas aqui. Não vou. Paga 4 parcelas De no trás final. para frente. Porque aí, de repente, você paga 6. E aí compensa muito mais para você. E aí a gente pede isso. Quando eles não negam, aí a gente vai para a via judicial. Questiona, a gente mostra que a gente questionou, mostra que eles mantiveram a cobrança e pede a devolução dos valores. Sacanagem, né? Fica grande de tudo quanto é jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não Qual foi a grande vitória assim que você falou? Essa aqui foi legal. Foi um marco na minha carreira. Você deu uma banana pros caras, né? Tipo, toma que aqui ganhei. Eu tenho 2 casos que eu diferenciados. Vou citar 3 até. O primeiro era um senhor aposentado que ele tinha uma dívida algo em torno de 180, 190 mil reais. Barato. E aí a gente eu tava surtando. então. Se eu tivesse uma dívida de 100, eu tava surtando. Aí a gente começou a negociar, a gente entrou com um processo de superendividamento e aí na sentença a gente conseguiu limitar todas as dívidas dele em 30% do que ele ganha. Ele é aposentado, tem acho que algo em torno de 5, 6 mil reais de aposentadoria. Mas agora ele só vai pagar 30% de todos os empréstimos. Ele não vai ter mais nenhuma parcela descontada na conta dele. Acabou. Recuperamos a vida financeira dele. Outro caso é uma cliente... Mas aí nesse caso assim, 30%, tá? Então a dívida de 100 mil ele vai ficar 120 anos pagando, teoricamente. Não, 60 parcelas. O superendividamento ele reduz sua dívida e parcela sua dívida. Então a dívida foi bem diminuída. Foi bem diminuída. Foi bem diminuída. Eu não tenho de cabeça agora, eu não vou lembrar os nomes. Mas isso é um banco só? Vários. Ele tinha 5 ou 6 bancos. Eu lembro que fui eu que atendi ele antes dele contratar o serviço. Fiz reunião com ele. É o processo do superendividamento. A gente pega, grosso modo é assim, eu pego todas as suas dívidas, misturo numa massa de bolo e reparto para cada banco. Minha dívida é maior, então você vai receber 12%, você vai receber 3%, você vai receber 8%. E assim vai até chegar nos 30% total da minha renda. E o banco odeia. O banco odeia. E não sabem advogar nesse processo ainda. Não aprenderam? Não aprenderam ainda. E o juiz dá ganho de causa? Quando o juiz estuda a lei, sim. Mas o problema é que também o juiz não estuda. A maioria dos juízes não estuda. Nem me diga. E fora que às vezes não vê, né? Deixa o auxiliar, não né? vê. Depois eu vou contar uma história que aconteceu comigo recentemente que eu tô... Eu tive um cliente que chegou no escritório, nós fomos analisar o processo de busca e apreensão dele era inicial e a próxima página já era o juiz definindo a liminar. Cadê os documentos? E o carro dele foi apreendido. Por quê? Porque nem olharam o processo. Não, eu tô contando... Travaram minha conta. Eu fui descobrir que era uma dívida que eu tinha da pandemia que eu nem sabia que tinha. Porque foram no meu outro endereço, o cara assinou e foi a revelia. Aí chegou lá, aí peguei uma advogada, tudo pediu para rever valores, tudo. Só que o meu valor era tipo 10 mil que eu devia. A pessoa anexou uma atualização de uma empresa que não era minha de 2.590.000. Aí a juíza, ela mandou bloquear todas as minhas contas correntes sem analisar o valor certo com o valor apresentado. Bloqueou tudo. Aí eu fui obrigado a entrar com uma ação, a juíza, eu vou ver, mas primeiro eu vou consultar o banco. Pediu para o banco trazer uma nova, aí o banco trouxe uma nova, o valor correto, e eu fui obrigado a fazer um acordo pagando 25% de juros em cada parcela mensal. Que é isso? E aí a juíza falou, o valor está errado, a partir de agora não vai mais travar nada na sua conta. E assim, sem citar nomes, mas assim, tipo, existe tipo, aquele banco que vocês advogados sabem, nossa, esse banco aqui só é sempre igual. Tem aquele banco que tem fama de ser, nossa, esse aqui é terrível. Os bancos privados já é mais complicado. A maioria dos produtos, então eles têm uma negociação um pouco mais engessada, as defesas são padrão, mas eles não gostam de negociar porque eles nosso dinheiro é público, então a gente não pode reduzir e tal. Mas em alguns casos a gente consegue. O Banco do Brasil, sim, é mais fácil do que a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é mais engessada, totalmente engessada. E de bancos privados, nós temos aqui os 2 bancos que são aqui na esquina, né? E eles são muito ruins de negociar.
Eu já tive êxito, êxito muito bom em relação a esses 2 bancos. Mas foi depois de muita briga, depois de muita negociação. A gente conseguiu, vamos dizer assim, o mínimo que a gente consegue ali a gente conseguiu acho que 45% de desconto. Eles não gostam de dar desconto. Não gostam. Mas você falou, os bancos aqui da esquina. A gente está falando de bancos que são meio que bancos para ricos. Exato. Assim, Exatamente. o banco que é voltado para o público consumidor de poder aquisitivo mais alto é mais complicado que o popular? Sim. Porque o cliente que vai lá já é diferenciado, é um cliente que tem um poder financeiro maior. Agora, os bancos normais, de varejo grande, eles são mais fáceis na negociação. Até porque muitas vezes não compensa manter um processo. Embora eles paguem muito pouco para os escritórios de advocacia cuidarem de um processo, eles não gostam de gastar dinheiro com advogado, então eles não gostam de ficar mantendo o processo. Então, muitas vezes eles chamam para um acordo para a gente tentar resolver isso sem processo, porque para eles não compensa. Você gosta de fazer acordo, certo? Eu quero saber se você topa um acordo aqui conosco. Vamos embora. O que acontece? Nós temos a nossa amiga Babi, que tem um quadro de frente com Babi. São perguntas que ela faz, mas ela fala que é o estagiário, então a gente tem que continuar falando que é o estagiário que faz as perguntas, entendeu? Nós queremos saber, topa fazer um acordo e ficar de frente com Babi? Já estou de frente com ela. Não, mas não é assim tão simples. Essa não. é pior que banco de rico. O quê? essa conta aqui pra fechar é difícil, viu? Desconto não dá nenhum, não. Não? Fala aí, Babi. E aí, bora por esse desafio? Você está demorando por quê? Então vamos. Ixi, Já no viu, né? final a casa vai... Eu quero ver. Ó, Eu quero ver. Você viu que o homem não foge da reta não, hein? Agora vai ser com agora você, não. minha filha. Pode deixar. Então aproveita e já faz a pergunta aí. Deixa eu pensar aqui que vocês ficar falando, vai fugindo as perguntas da fugiu? minha cabeça. Entendeu? Sobre bancos, não é bancos pequenos, né? Mas, por exemplo, assim, aconteceu esse negócio aí do Banco Master e tudo. As pessoas elas acabam perdendo os investimentos superior a não sei quanto. A maioria desses bancos, como o BTG e o XP, também é essa margem de devolução caso o banco falhe ou sei lá. Os bancos, eles têm uma... Me falhou o nome agora, mas tipo eles... um seguro. Não é um seguro, mas assim... É o depósito compulsório. Compulsoriamente, os bancos, por cada investimento, eles têm que depositar um valor. Por quê? Que é exatamente esse valor que a pessoa recebe no caso de fechamento de banco. É 250 mil. Se passa desse valor, aí vai para a liquidação. Aí o Banco Central vai fazer o procedimento de liquidação extrajudicial, arrecadar todos os bens, vender os bens e pagar conforme a proporção de cada um. Mas a pessoa não recebe o inteiro. Se ela, não sei quantos. Depende do caso, depende do banco. Entendeu? Nesse caso do Banco Master, tem muitos interesses por trás, essa é a verdade. Mas pelo patrimônio que eles têm, boa parte vai receber. Quem pode ter problema? Principalmente o aposentado ali que tinha lá as parcelinhas. Sempre que muitas vezes ele vai ter que processar o banco para receber esse valor de volta e entra na liquidação extrajudicial e aí demora 5, 6 anos. Mas quem está devendo pro banco vai ter que pagar, né? Porque essa daí não caduca. Não, então, exatamente. Vai ter que Quer dizer, se você investiu... Como assim não caduca? Vamos dizer, você investiu R$1 milhão, só que você só tem direito a receber 250 mil, que é o garantidor, como ele está falando. Ou seja, você pode perder 750 mil reais. Só que se você tem uma dívida com um banco de R$1 milhão, essa dívida não vai caducar. Não. Outro banco Mesmo vai ele te comprar... devendo 750 mil, por exemplo. Outro banco vai comprar e você vai ter que pagar. É que nesse caso, se for a mesma pessoa, você faz aquela compensação. Morre a dívida. Mas agora, se eu devo 750 mil para o banco e o banco te deve 1 milhão, ele vai vir para cobrar os 750 mil de mim e não vai te devolver o seu 1 milhão. E aí, nesse caso, o que acontece? Aí entra na questão de pegar todos os bens, mandar para leilão, começar a vender. Tem o caso do Banco Santos. Quantas pessoas perderam dinheiro? E quantas vezes tentaram vender a mansão lá do proprietário? Ficou anos e anos e muita gente ainda não recebeu e nem vai receber. Não vai. E o caso do Pan-Americano também, né? O caso também. o caso do Pan-Americano é um pouco diferente porque teve uma questão ali de desvios, né? E eu posso dizer porque eu fui advogado do Pan-Americano. Advogado não, eu era estagiário no escritório que advogava Pan-Americano. Na época que eles mudaram aqui para Paulista. Ali teve uma pelo que eu li, eu não acompanhei direito, mas teve uma questão de desvio, de má administração,
Mas aí veio, acho que o BTG comprou, assumiu as dívidas e aí pagou todos os credores. Inclusive, a própria SBT ficou como garantia. É, né? exatamente, exatamente. Mas você tem certeza disso? Mas é legal que a Sim. coisa não foi tentado um jeito de se pagar mesmo. Exatamente, exatamente. Porque se a gente for pensar no Silvio Santos, que ele tinha um programa extremamente popular, como é que ele vai chegar, o banco dele está dando prejuízo? Ele vivia de população? credibilidade, Exatamente. né? A imagem, é o que ele falava assim, que, por exemplo, se... eu dou um carro por domingo. Assim, ele tinha que dar aquele carro. Se ele exatamente. deixasse uma pessoa que falasse, eu não ganhei o carro, Acabou. a imagem dele é para... Exatamente. Mas isso é raro, né? Hoje em dia, esse pessoal, hoje por em exemplo, do dia- Master, não. Os caras só querem levar vantagem. Hoje em dia, mesmo com contrato, a pessoa não cumpre. A palavra, então, joga no vento e vai embora. E você faz exercício, alguma coisa? Porque esse mundo que você vive é totalmente exaustivo, é meio pesado, né? Faz exercício, pratica esporte. Eu sei que café você gosta. Café, todo dia de café. Eu vi lá, ele posta todo dia que ele tá fazendo o cafezinho dele Cafezinho. Faço café, mas esportes não, eu tô meio parado, preciso voltar. lá. Preciso voltar. O único hobby é carro velho. Carro antigo. Antigo aí, tá Carro vendo? Sabia? antigo. Eu deixei. Carro antigo. Não, eu tenho alguns outros hobbies. Eu coleciono carrinhos também, aqueles de metalzinho. Tenho uma coleção de carros antigos também, que é uma coleção... Deve ter uns 10, 15 anos. Tenho uma coleção de Legos do Batman. Ah, que legal. Tenho de Batmóvel, de miniatura. Eu até chegaram mais 4 esse final de semana que eu comprei pela internet. Deve ter hoje umas 75, 80. Você e o Neymar, então. É que o dele é de verdade. né? A diferença é só o tamanho do carrinho. O meu é 1,48. Proporcional, acho, né? A conta bancária, né? E assim, como que é feito esse cálculo na hora que a pessoa perdeu a ação? Como que se calcula os custos? As custas do processo variam de estado para estado. Então, por exemplo, São Paulo normalmente é 1,5%. Então, se for 10 mil reais, tem um valor mínimo. Mas se for 100 mil reais, é 1.500 reais. Agora, os honorários sempre vão ser com base no valor da causa e vai ser sempre no mínimo, na maioria das vezes, 10%. No mínimo 10%. Dependendo do caso, quando o valor é muito alto ou quando o valor é muito pequeno, o juiz ele pode fixar um valor. Falar, paga 2 mil reais de honorários. Mas aí é só caso a caso. Por isso que eu falei, a gente não bota nenhum cliente em risco. A gente fala, tem uma dívida de 5 milhões. Cara, não vou entrar como processo porque a gente não vai ter tanto isso. Vamos fazer esse outro procedimento que a gente vai ter mais possibilidades de reduzir sua dívida. Porque só aqui, imagina você ter que pagar 500 mil reais de honorários para advogado do banco. Ainda devendo para o banco. Entendeu? Então a gente faz toda essa... Você não sai da análise. dívida, né? Você não continua, sai da virou uma bola de neve, né? Você não sai Sobre da dívida de apartamento, vocês fazem também? Dívida de apartamento. Eu normalmente faço um laudo prévio com um contador, um perito, lá parceiro do escritório. Porque o maior sonho de todo mundo é a casa própria. E tem muita gente que vê, não, vamos entrar com a revisional, vamos abaixar o valor da sua parcela. A partir do momento que você faz isso, a pessoa deixa de pagar. E com 90 a 120 dias, o banco vai lá e toma a sua casa. E depois que ele toma a sua casa, não tem volta. Vixe, Maria. Então eu não... É o processo que eu mais tomo cuidado lá no escritório. Por quê? Porque é o grande sonho de todo mundo. Ter a casa própria. Mais do que ter carro, mais do que ter patrimônio, casa própria. Eu quero ter meu teto. Então eu sempre analiso com muita calma. E te garanto, sempre está acima do normal. Sempre. A gente pegou um cliente ali, o último que a gente atendeu, estava dando uma parcela diferente de R$500 por parcela. Nossa. Não, eu preciso do serviço dele, então, porque vou te falar que tá estranho o negócio. Não tá normal, não. Porque você pagou durante 1 ou 2 anos, quando você vai ver seu devedor, parece que você não pagou nada. Não, tá lá, não se mexe. Eu nunca vi O isso. apartamento custava 300, só o devedor 400. Mas não só. se mexe, o número é o mesmo desde que eu comecei. Já tem, tipo, sei lá, 4 anos. É por causa Mesmo da taxa você- aplicada. Mesmo você não estando devendo para o banco, você consegue rever os valores? Eles aceitam isso ou não? Por uma ordem judicial. Modo judicial. É. Mas não corre o risco de perder o apartamento. Se você tiver em Com dia- o laudo, a gente já mostra para o juiz, as parcelas estão erradas. Então, que o juiz tem 2 possibilidades. Ou ele vai mandar o banco emitir os boletos ou debitar o valor correto, ou mandar você depositar o valor em juízo, para evitar a perda do imóvel.
Entendeu? Agora, Mas esse é o caso de parcelas atrasadas ou não? não, também esse caso de imóvel também. A gente nunca vai falar para você, deixe de pagar sua... Principalmente não, casa. Não pode entrar, Principalmente não casa. pode. Porque muita gente está perdendo casa. E quando... Isso talvez seja a dica mais valiosa que eu vou dar aqui hoje. Você perdeu a casa hoje. O banco passou a escritura lá para o nome dele. Foi leiloado daqui 6, 7 meses. A pessoa que comprou vai atrás de você daqui 8, 9, 10, 12 meses. A partir do momento que o imóvel passou para o banco, essa pessoa que comprou pode cobrar aluguel de todo esse período.